Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí começando mais um programa Escola Bíblica. Nós estamos aí no terceiro trimestre de 2024. Nós estamos estudando nosso tema geral aqui, é Deus, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Ruth, ou seja, Ruth e Esther, para a nossa geração. Então, esses ensinamentos desses livros que nós extraímos para o nosso tempo de hoje, né? Para a nossa geração de hoje, né? Então, a Bíblia, ela é isso. Né? Tudo que está escrito no Velho Testamento aponta, é sombra, é exemplo para nós do Novo Testamento, que é a nossa época agora, né? E apontava tudo para Jesus, que de lá veio aí os ensinamentos. Jesus fez esse resumo, ou levou isso para o espiritual. A gente tem que entender esse lado aí, que Jesus ele transformou aquilo tudinho, ali o Velho Testamento, no espiritual. Né? Que é tanto que ele diz que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Né? Então, teve essa mudança aí, essa nova aliança. Então, nós já estamos agora no cristianismo, né? E isso tudo que foi escrito serve de exemplo. O apóstolo Paulo fala para nós, isso aí, né? Escreveu na sua carta. Então, veja aqui. Nós estamos aqui na penúltima lição de número 12, 22 de setembro de 2024. O assunto da lição, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Né? Então, são desses dois pontos aí. É uma denúncia que trouxe um livramento, né? Então, esse banquete é esse segundo banquete, né? Que nós vamos estudar nessa lição, que foi aí o objetivo desse banquete, foi exatamente isso, denunciar e livrar o povo de Israel, o judeu, né? Então, texto áureo: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Provérbio capítulo 21, versículo 1. Então aqui na mão do Senhor se colocar o coração, o rei colocar o coração, né? Tudo quanto o Senhor quiser, ele inclina esse coração do rei, né? E de qualquer pessoa, né? A gente tem que ver isso aí, que só depende de dar lugar, né? Então, aqui, verdade prática. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. É um negócio bem sério. Então, o que é de homem é de homem, o que é de Deus é de Deus. Então, se as coisas ruins, você vai ter que passar por um processo de julgamento pelo próprio Deus, então é melhor você fazer as coisas certas, né? Porque vai cair na tua costa, não tem como. Aí vai ter vários exemplos aqui, nessa lição, né? Mas Jesus, ele disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Disse para Pedro, né? Quando Pedro quis resolver no braço ali a questão da prisão de Jesus ali, ele puxou a espada e cortou a orelha de um soldado, e Jesus mandou que ele guardasse a espada, que não era uma questão humana. Ele falou para Pedro: se fosse para nós lutar aqui, se não fosse para se cumprir as escrituras, meu pai, eu clamaria ao Pai, ele me daria 6 legiões de anjos, 12 que ele falou, né?
Então, e me ajudaria, eu não seria. E ele falou isso também para Pilatos. O meu reino não é daqui, porque se fosse daqui, o meu servo lutaria comigo e nós venceria. Então, o meu reino não é daqui, mas do céu, né? Então, assim, aí o apóstolo Paulo diz aos Efésios, não devemos lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados potestades do mal nos lugares celestiais. Então, essa questão dessa separação aí, que um livramento desse aí, uma autoridade, que não tem como você reverter o quadro. No caso dos meninos ali, a gente vai falar assim, né? A Esté, Mardoqueu, eram os únicos que ainda estavam num patamar meio que tinha uma certa autoridadezinha ali. Mas mesmo assim não conseguia reverter isso aí. Porque o decreto veio com mais peso. Só Jesus. Então tem causa aí que é só Jesus. Não adianta você ficar querendo usar da força, né? Então tem esse lado aqui para nós, que é a verdade prática, está dizendo isso aqui para nós. Nós não devemos atribuir, mas o fulano vai me livrar disso. Não, busca em Deus que Ele te livra. Muitas vezes o ser humano não tem autoridade para isso aí. Então não devemos atribuir todas as coisas, está dizendo aqui, né? Mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm, as autoridades humanas. Né? Há um Deus no céu. Então esse Deus, se ele não te der essa autoridade no sentido de ele mesmo resolver o problema, ele pode usar outra autoridade. Que é o caso aqui, ele usou o rei, usou esse rei aqui. Né? Usou Mardoqueu, usou a Esté e usou o rei. É por isso que aqui está no texto áureo, né? Que o coração está na mão de Deus, o coração do rei está na mão de Deus. Ele aperta ele e ele faz o que é, né? Ele inclina a tudo quanto quer, o inclina. Quem é que o inclina? É o próprio Deus. Então o coração do ser humano está na mão de Deus. Se existe uma maneira, Deus está a favor de ti, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se alguém se levantar, ele espreme lá o coração dele. Né? Como estava o de Faraó, né? O Faraó ali, ele endurecia o coração de Faraó para não dar livramento do povo. Para quê? Para que o nome de Deus crescesse no meio do povo, no sentido das pessoas de chegar aquelas 10 pragas e eles saírem de lá acreditando. Imagina que teve as 10 pragas e eles saíram incrédulos como saíram, e se não tivesse acontecido? Só saísse. O Faraó dissesse, não, pode levar o povo. Meu Deus do céu, não atravessava o Mar Vermelho não. Já voltava tudinho. Ainda matava Moisés. Mas não, ele teve as 10 pragas, ficou provado que ninguém pode apagar o sol. Ninguém, se não for o próprio Deus. 3 dias sem sol. Não existe sol aqui. Quem manda sou eu. Esse negócio dessa luz aí, quem fez foi eu. Então assim, e vários, foi 10, né? Ficou provado, né? E assim eles já murmuraram logo na beira do rio, do Mar Vermelho. Primeira murmuração. Mas assim, eu estou dando aqui a introdução, já passo aqui para a Marisneide. Pode. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos para aprendermos da palavra de Deus. E essa é uma das lições finais, já penúltima deste trimestre. E nós temos aprendido muito com esses personagens. E continuaremos ainda nesta lição e na próxima, já vendo a parte final do desfecho dessa história, mais uma história que teve um final feliz. E hoje, como nós estamos estudando o tema do banquete, o segundo banquete que Esté preparou, convidou o rei Assuero, convidou Amã, o algoz, e ali ela iria quebrar o silêncio. Mas lembrando que Esté fez isso após ela ir para a presença de Deus, né, juntamente com as moças do palácio, e ela havia também pedido para que Amã, o seu primo, Mardoqueu, o seu primo e pai de criação,
fosse também convocar o seu povo, para que antes dela ir à presença do rei Assuero, ela está munida dessa autoridade de Deus, né? Que é isso que nós somos ensinados pela palavra, que o certo seria, antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa que nós formos fazer, nós precisamos primeiro apresentar essa causa ao Senhor, ainda mais nesse caso que ali estava em risco a própria vida de Ester, né? Nessa ida à presença do rei, porque ela não havia sido chamada. Então, nós já estudamos em lições anteriores que houve o primeiro banquete, ela não revelou o que realmente seria o pedido, seria a revelação. O rei até perguntou desde o primeiro encontro. A aflição dela, que o rei percebeu isso, mas o que é isso? Deixou ele perturbado. Ele ficou com certeza muito pensativo, porque desde o primeiro encontro, porque esse aqui do segundo banquete já era o terceiro encontro, porque o primeiro ela vai à presença do rei, ainda mesmo no pátio, depois suplica que convida ele para um primeiro banquete, depois esse aqui já é o segundo. E desde o primeiro momento que o rei Assuero pede para Ester expor a causa da sua ida ali à sua presença e diz, pode fazer o seu pedido, Ester, e pode fazer o seu requerimento. E ela somente nesse terceiro encontro, que foi o segundo banquete, ela chega a revelar tudo o que está no seu coração. Então, ela teve muita sabedoria, muito equilíbrio e ela fez uma denúncia muito séria acerca dela, porque ela fazia parte, que ela era judia. Talvez o rei nem soubesse, talvez o algoz Amã nem soubesse, né? Mas naquele dia foi exposto toda a verdade, tanto sobre a vida de Ester, sobre todos os ocorridos naqueles dias que o rei Assuero demonstra ali não ter conhecimento de todo aquele plano e de todo aqueles ofício, não, decreto que já tinha sido entregue em todas as províncias. Então, era uma sentença de morte para aquele povo judeu. Ester estava com o coração muito aflito. Tinha alguém que tinha tramado toda essa tragédia, toda essa destruição e estava tão próximo do rei. E o pior, ele era a pessoa da maior confiança do rei. Então, nós vamos aprender nesta lição que, apesar do ser humano fazer todos os planos da forma mais perfeita, usar todo o seu poder, usar todas as suas estratégias, mesmo assim, Deus não sai do controle, Deus não sai. A soberania de Deus, ela sempre está acima de todo e qualquer plano que o ser humano possa fazer. É por isso que nesse texto áureo aqui, fala como ribeiros de águas. Quer dizer que a soberania de Deus, o controle de Deus está sobre os seres humanos e principalmente sobre as autoridades, querendo ou não. Então, essa lição ela é muito poderosa. A verdade prática fala que devemos reconhecer, sim, as autoridades, devemos respeitar, sim, as autoridades, porém, a nossa confiança mesmo deve estar no Senhor. Até porque a própria palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem. Você colocar a totalidade da sua fé no homem, isso já é algo contrário à palavra. Então, toda a nossa fé deve estar naquele que é verdadeiramente Deus fiel. Tá? Então, é sobre esse tema que nós estaremos discorrendo nesta lição. Na lição passada, nós vimos o que antecedeu a esse banquete foi a humilhação de Amã, já quando ele vem para a corte procurar conversar com o rei sobre a morte que ele já havia premeditado para
Mardoqueu e ele se depara com o rei pedindo que ele dê honrarias a Mardoqueu. E ele já se sentiu tão humilhado que aquele ali foi, eu acredito que o pior dia da vida dele, mas à noite, aquele banquete, a última refeição, o último banquete dele, foi o extermínio total dele e dos seus familiares, porque na outra lição a gente vai estudar sobre as consequências, né, da sua família, do seu povo, e o que foi autorizado para os judeus mesmo se defenderem, saquearem e fazerem o que bem entendesse, exatamente como uma espécie de vingança. É como se os judeus tivessem recebido agora autonomia, como não podia ser revogado. Assumir, né, o despojo, vamos dizer assim. Exatamente. Como não poderia ser revogado aquele edito do rei, de alguma forma, a defesa dos judeus era se utilizar de tudo que eles pudessem para se defender. Então, isso aí é assunto para a próxima lição, mas nós já estamos aqui com essa introdução e ao longo dessa lição nós vamos ver que não vale a pena você gastar sua energia, gastar sua força, premeditando o mal para alguém. Até porque para esse povo aqui, Deus já havia feito uma promessa a Abraão, Gênesis 12, 3. Deus mesmo declarou a Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a promessa de Deus permaneceu e permanece firme. Até hoje. Até hoje permanecerá. Aqueles que são da linhagem da fé, aqueles que têm um coração alinhado com o propósito de Deus, fazem parte do coração de Abraão, que era um coração obediente, um coração fiel. Então esses têm a bênção. O contrário disso, os perseguidores, os algozes, haverão de lidar com as consequências, porque a semeadura é uma lei poderosa e tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, nós vamos se desligar disso aí só quando os judeus entregaram Israel, Jerusalém ao anticristo, né? Que eles vão acreditar que é o Cristo. Então aí já, eles pegaram outro caminho. Saíram da bênção de Abraão e assim nós nos desligamos dele. Porque nós somos como enxertados, né? Nós fomos enxertados. sim. O Paulo fala isso aos romanos, que nós fomos enxertados no judeu, né? Então, nós estamos lá como enxerto, né? Mas aí estamos ligados a eles. Mas no momento que eles se desviarem, porque por enquanto eles estão ali esperando o Cristo, aquela coisa toda, mas se vir o anticristo, eles dizendo que é o Messias, eles reconhecer como Messias, então eles já reconheceram outro Deus, que não tem nada a ver com Abraão, e aí eles se desligaram disso aí nós já estamos livres, ou seja, nós não vamos concordar, porque nós somos Cristo, que é o nosso Messias, e eles vão acreditar no outro Messias que não é o verdadeiro, que deveria ter acreditado nesse que é o nosso. Então, assim, mas você vê que aquela questão lá de Amã, pela lógica que a gente vendo a leitura, dá a gente entender que Amã dava de saber que ela era uma judia. Porque ele já sabia que Mardoqueu era um judeu. E ela era prima dele, foi criada por ele, era da mesma família. Quer dizer, mas só que quando a pessoa está vendido no pecado, ele está com a ira no coração, ele não consegue ver nada. Isso aí é qualquer um. Você endurece o teu coração, você cauteriza a mente. Eles chamam de mente cauterizada, que você não consegue meditar, você não consegue entender as coisas. Então o inimigo ele tira isso, é o caso do Judas Iscariote com Jesus, ele endureceu o coração dele de tal maneira que ele não conseguia enxergar que era o Cristo.
né? Então ele ficou endurecido e vendeu Jesus sem necessidade alguma. Então veja, do mesmo jeito eles aí, o próprio rei, porque esse pessoal, uma pessoa quando entra uma coisa, um projeto maligno no coração, ele consegue arrumar, conversar com pessoas e tapear as pessoas, enganando as pessoas com mentira, com coisas assim. E consegue até mesmo elevar essa pessoa a um nível que a pessoa fica embriagada com a conversa dele, que é o caso que foi com o pai fizeram com o pai do rei Assuero, que é exatamente com Dário. Eles embriagaram ele com a vaidade que ele assinou aquele decreto para matar Daniel, né? E do mesmo jeito fizeram com ele. Ele aí, com certeza, nas cachaçadas deles, que bebia direto junto ali, ele com aquela alta confiança em Amã, ele conseguiu mandar ele assinar, estapeou ele de tal maneira que ele nem percebeu nada. Vai ver que ele não sabia mesmo, mas Amã sabia. Bom, ele pode não ter meditado para ver a consequência, mas que saber, sabia. Então, quando você não consegue, você está endurecido, você não consegue ver as consequências, você não consegue meditar de tal maneira que você perceba que está errado, está pegando o caminho errado. Porque se ele percebesse isso, ele não fazia isso aí. Porque, poxa, com a rainha eu vou bater contra a rainha. Mas ele não percebeu também até essa ligação de Mardoqueu com a rainha, tudo. Então ele acabou fazendo e convenceu o rei a assinar uma coisa que não deveria ter assinado. Mas embriagou ele com... Isso aí que se chama de sobriedade, que você não pode ficar embriagado, levado por todo o vento de doutrina. Para onde não leva, não ser o homem de Deus e tem que ser vigilante. Isso aí é a vigilância. Só que o rei não era de Deus, né? Mas Deus permitiu tudo isso aí acontecer para exatamente passar a foice ali na hora certa, né? Foi esclarecido tudo, né? Então até mesmo aqui vai falar do eunuco, né, do rei, que talvez foi um até que ajudou a fazer a forca lá, e tudo, já sabia do projeto todinho, e estava ali na dele. Mas quando a rainha revelou, disse, agora é a hora de eu entrar. E falou tudinho, quer dizer. Então quando Deus ele quer, quando ele revela, ele dá a coragem, dá a visão, a inteligência, a sabedoria, ele dá tudo, né? Que é o caso dela, as palavras que ela falou, ela nem disse, eu sou judia. Disse não, mas deixou claro só pelas palavras, umas palavras sábias. Ó, nós podíamos até ser, se fosse para ser escravo, tudo bem, não ia incomodar o rei com isso não. Já pensou a humildade dela de dizer isso aí? Eu não ia incomodar o senhor se eu fosse vendido como escrava. Agora nós estamos decretados a morte, a jogar a perda mesmo. Já pensou? Aí o rei se comoveu, aquilo adoeceu ele, rapaz. Pensa no negócio, né? É tanto que ele tornou errado de novo, já veio, achava que o Naamã, Amã. O Amã já queria era forçar, foi tudo errado, ele já veio tão zangado que ele... Então assim, né? A gente, aqui é o exemplo maior aqui, é da paciência dela, né? Você já falou aí que não revelou logo. Quando ela soube da notícia, pelo menos 3 dias, ela ficou guardando aquilo, esperando para Deus agir, no sentido de fazer jejum. Esse jejum não precisa dizer que estava orando também. É um jejum a Deus. O jejum do judeu não era qualquer coisa de ficar passando fome, não. É jejum mesmo, 3 dias. E pediu para todo o povo, quer dizer, aquela paciência. Aí se apresentou ao rei, não pediu logo. Deu tempo para Deus trabalhar no coração do rei, de maneira que ele perdeu o sono. Ele ficou perturbado, o rei, com aquele negócio. Porque, mas rapaz, a rainha se apresentar daquele, ele ficou encucado mesmo. Mas por que será isso? Não dormiu não. Traz aí o livro aí, Jesus de Ná, para ler aqui, ó.
rapaz, Deus é tremendo. Então ela esperar mais um dia, né? Então foi o tempo que Deus preparou tudo, aquela questão da forca, aí dá uma volta com Mardoqueu na cidade. Então assim, vamos ficar sempre na... Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E dentro desse tempo está o propósito de Deus. No versículo 7 fala que há tempo para falar e há tempo para calar-se. E ela sabia muito bem sobre isso, que ela falou quando foi necessário. Então, as palavras delas foram todas bem proveitosas. Então, que a gente aprenda com esse exemplo de Esther, sobre essa prudência, essa direção de Deus. Ela teve uma direção. E quando a gente anda sozinho, com nossos próprios interesses, só buscando a Deus em favor de nós mesmos, já é perigoso a gente sair da vontade de Deus. Agora ela, que já carregava o peso de todo o seu povo, vê que o pedido que ela faz ao rei, que você me conserve com vida, e o meu requerimento é que você faça o mesmo pelo meu povo. Então, o interesse dela ia muito além de vaidade, apesar dela ter um pela direito... minha própria vida, né? E o requerimento é pelo meu povo. Duas coisas aí que ele disse, né? Sendo que ele deu o direito para ela de pedir o que ela quisesse, que até a metade do reino. Ela não se importou com riquezas, porque a riqueza que ela queria era ser preservada juntamente com o seu povo. Isso é muito valioso. Uma nobreza, né? Exatamente. Então, aqueles que não puderam falar, ela foi a voz do seu povo. Então, isso é muito importante, você aproveitar as oportunidades que Deus faz para honrar aqueles que estão sem nenhuma possibilidade, que ninguém ali podia, nem o próprio Mardoqueu podia ir à presença do rei. Né? Apesar de estar bem próximo, mas não poderia. Então, ela teve toda a oportunidade de falar pelo seu povo e Deus honrou muitíssimo. E quantas vezes muitas pessoas têm a oportunidade? Porque isso não é... Você não pode se basear no tamanho da oportunidade, no tamanho do resultado. Você tem que se basear no resultado. A obediência. O que você fez pelo reino. Que Deus queria de você. Aí tem gente que às vezes Deus coloca num lugar e ele não defende Deus lá, não defende o reino, né? Não é defender Deus, Deus não precisa de defesa. Não é o reino somos nós. O reino do céu é completo com pessoas, almas. Deus é Deus, o reino é dele. Mas o reino é completado, né? É edificado por nós. Nós somos o corpo de Cristo, que é exatamente o reino de Deus, o reino do céu. Então veja que nós precisamos, aonde Deus nos colocar, nós defender isso aí. E quando você defende de verdade, Deus é com você. Ainda que passe por esse momento difícil, mas o resultado é glorioso, né? E às vezes as pessoas têm isso, ele se vende, de alguma forma ele negligencia, ele se retém, ele se envergonha, porque o Paulo diz, né? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, né? Porque é poder de Deus. Quer dizer, aí às vezes a pessoa fica meio, não, só eu aqui, se sente meio envergonhado, de alguma forma, sozinho, né? Mas não, a gente tem que defender, o certo mesmo é aproveitar a tua oportunidade que você tem, seja onde for, você dizer, é assim que funciona o reino de Deus, o reino do céu é assim, né? Que Deus espera por nós mesmos, né? E nós somos a luz, nós somos, né? Foi confiado a nós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, né? Adquirido com qualquer coisa, com sangue do Senhor Jesus, né? Então, é preciso, né? Que a gente crie coragem para deixar Deus usar. Não tem como Deus usar se você não tiver coragem. Exige sacrifício, se você não fizer nada, né? Nunca vai ser tão cômodo assim. Não.
se disponibilizar. Aí Deus usa, né? Vamos à leitura. A leitura bíblica em classe está no livro de Esté, capítulo 7, versículos do 1 ao 10. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté, disse também o rei a Esté, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esté e disse: se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, e eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esté: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esté. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbana, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. A pessoa está dentro de um reino desse aí, que ela podia até rogar só por ela, mas não, ela envolveu todo o seu povo e defendeu ali, né? Então é isso aí, nós vamos aqui os objetivos, né? Os objetivos da lição são 3. Primeiro, descrever o banquete preparado por Esté e a denúncia proferida por ela. Remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça e refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Exatamente. Então essa tranquilidade dela Deus, ele te dá, quando você se coloca à disposição, Deus dá estratégia, né? E às vezes não é nem aquilo que a gente acha que é o melhor. Dá uma estratégia que você diz, vai dar em que isso aí? Mas precisamos confiar no Senhor, né? Que é exatamente o que ela fez, né? E esperou. A gente tem que aprender, como diz o apóstolo Pedro na sua carta, colocar nas mãos do Senhor a nossas ansiedade, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, seu tempo ele vos exalta. Aí controla, acho que é o Tiago, né, que diz as nossas ansiedade, colocar diante do Senhor, nas mãos do Senhor, exatamente essa ansiedade, porque você ouviu a notícia dessa aí, no caso dela, se ela se perturbasse, ela não ia esperar, ia atropelar a coisa, não ia ser resolvido como foi resolvido, né? Deu tempo para Deus, deu tempo para Deus agir
tanto no rei como a mãe, e Mardoqueu e ela também, né? De maneira que o plano deu certo. Não podia ser melhor, né, como foi, né? Então vamos aí. A introdução da lição. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Exatamente esse Aí objeto desse estudo. a palavra-chave, é a mesma Do assunto da lição. que é denúncia e livramento, né? Então é isso aí. Vamos. Primeiro tópico, o banquete e a denúncia. Primeiro subtópico, a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther. Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Não deu tempo nem dele planejar alguma coisa, né? Porque na hora que estavam ali dizendo, a mulher, os seus amigos lá já sentenciaram ele, dizendo: é judeu, o homem se for, não escapa não. Então, não deu tempo nem dele planejar alguma coisa de uma fuga qualquer, uma maneira de mudar de ideia, que aí já veio os servos para levar para o banquete. E ali não tinha nem como ele planejar alguma coisa, né? Já estava perturbado ele, já estava o coração, ele já estava triste, envergonhado, né, do que tinha acontecido. E aí não teve mais cabeça para plano nenhum, para projetar alguma coisa, né? Então você vê que Deus, quando ele desmancha mesmo os projetos do inimigo, né? E nós devemos sempre confiar nisso aí e esperar, né? Com paciência, sabendo que se você está com Deus, porque até nesses dias agora é até assim meio ruim da gente explicar isso aí, porque é tanta gente falando de um Deus terreno aí, né? Que aquelas bênçãos, não sei o quê, mas tudo que vem de Deus, você precisa buscar nele, em Deus. Não tem como você ter alguma coisa se você não buscar essa coisa, né? Aí para mim ter Deus, eu tenho que buscar Deus. Então as pessoas têm que entender isso. Esse povo aqui, você vê que eles eram servos já de Deus mesmo, né? Tinha temor a Deus, né? A maneira de ele não se dobrar diante de Amã já era em respeito ao temor a Deus, que ele só se dobrava ao próprio Jesus, ao próprio Senhor, Deus. E já era dessa forma. E quando você vê que ele recebe essa notícia, eles já buscaram quem? Deus. Aí já foram buscar, que é exatamente a palavra que eu estou dizendo. Por que Deus resolveu? Porque eles buscaram. Então, às vezes, as pessoas querem um Deus que seja só na hora do... Tipo guarda-chuva, quando está chovendo. Ah, está fazendo muito sol. Cadê o guarda-chuva? Não sabe nem onde botou o guarda-chuva. Sai caçando nos cantos. Onde foi que eu botei isso? Aí, mesma coisa quando está chovendo, não está fazendo sol. Perde. Aí Deus busca só naquela hora da angústia. Aí você não tem. É a mesma coisa de você não trabalhar na hora que está precisando, não ter o dinheiro. Não trabalhou. Quer dizer, você tem que ter isso aí, trabalhar, para você ter uma reserva ali, né?
Até ontem eu pregando, eu falando das 10 virgens. É exatamente isso. As 10 virgens, elas tinham reserva. Eram crentes antes, buscavam em Deus, estava cheia de Deus. As outras estavam só bem rasinha, só dava mesmo no consumo diário. Só dava de consumir ali. Aí passou um dia, tosquenejaram todas. Não foi só as 5, as loucas, não. Foi todas. Quer dizer, e quando veio o Senhor, elas estavam todas dormindo. Mas quando acordaram, tinha umas que estavam lá cheinhas de Deus. Mas as loucas já tinha acabado já o que tinha. Era só para respirar mesmo, só vivia. Não, você tem que ter Deus ali, não é com sobra, mas né, com reserva, que é exatamente clamar na hora da angústia, você ter Deus a teu favor. Né? E as pessoas às vezes não pensam nisso, ele pensa que Deus é assim, está lá disponível, eu estou bebendo cachaça, fazendo o que quero, prostituindo, aí bato o dedo. Ei, é agora, eu estou precisando. Aí ele está lá. Não, ele não está a favor de pecado não, está fora, não ouve não. Estou dizendo isso aqui porque às vezes as pessoas estão pensando isso, porque a gente vê tanta gente aí dizendo isso. Não, Deus é até obrigado a nos atender. Que obrigação tem Deus de atender ninguém? Né? Eu vi já pastores dizendo isso, que Deus é obrigado a nos dar. Mas rapaz, que obrigação. Então não é bem assim, você tem que clamar assim, cheio de Deus, com muita humildade, que é o caso dela, se humilhar 3 dias, ela com as moças dela e todos os judeus. É claro que teve alguns nessas províncias aí que vai ver que nem viu falar. Mas da cidade de Suzã, foi todos avisados para clamar ao Senhor. Aí como você vai ver que Deus deu o livramento para a cidade de Nínive, é assim também. Uma cidade perversa de tal maneira que o Jonas não queria pregar. Pregar para aqueles demoniados, ou pregar para uns caras, ficou revoltado. É claro que não está escrito isso, mas não precisa. A gente sabe. Não queria ir pregar. E Deus deu uma ajeitadinha nele, ele foi. Quer dizer, e pregou e ele se converteu. 3 dias de jejum, até os animais. O rei decretou. Rapaz, e Deus se comove, meu, não tem como. Então é assim, eu acho que a gente tem que aprender, né? Buscar a Deus de maneira que tenha resultado, né? Seja ouvido. Sim. Segundo o subtópico, o banquete do vinho. O banquete para o qual Esté convidou a Assuero é chamado de banquete do vinho. Esté capítulo 7, versículo 2. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 27, que fala sobre a história de Noé. Capítulo 19, versículo 31 ao 38, que está se referindo à história de Ló, com suas 2 filhas. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Capítulo 23, versículos 29 ao 35. Isso aqui tudo está relacionado aos históricos de vinho, de embriaguez e danos, né? Havia expressa proibição para os sacerdotes. Levítico, capítulo 10, versículo 8 ao 11. Numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado. Números capítulo 6, versículo 2 ao 4. Além disso, o texto veterotestamentário, que significa o Velho Testamento, ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Jeremias capítulo 35, versículos 6 ao 19. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com o vinho, mas encher-se do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo o que não convém aos santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22.
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 e 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Assim como a gente fala aqui para as pessoas que às vezes nem compreendem Bíblia, não tem muito conhecimento, precisa a gente sempre explicar alguma coisa assim, para ficar mais ou menos. Quando fala de Noé, significa que Noé plantou uma vinha e aí ele acredita até pela comemoração, muita alegria, mas para começar o mundo de novo, né, com as noras ali, os filhos que escaparam, só eles, só 8 pessoas escaparam de toda a humanidade. Aí ele deu uma comemoradazinha, tomou umas pingas, né? A da vinha lá, ele tomou o vinho fermentado, de maneira que embriagou. Se embriagou. Né? E teve lá uma questão da nudez, ele tirou a roupa e o filho dele viu ele nu, o Cã, né? E isso ele amaldiçoou o filho por causa disso, porque ele escarneceu, não foi chamar os outros irmãos, só de ter cobrido ele, aquela coisa. Os outros irmãos vieram e cobriram ele. E ele, quando soube disso, então tem essa história. E quando vai falar de Ló, aqui fala de Ló, Ló ele deitou-se com as 2 filhas dele. Porque embriagaram ele. Elas deram E ele nem viu quando fez isso, e nasceu 2 filhos, né, desse enxerto aí. Quer dizer, então, são coisas loucas. Aí o que dá da gente entender aqui, para resumir tudo aqui, esses recabitas aqui, Deus mandou que Jeremias chamasse esses recabitas, que não tinha nada a ver com Israel, lá no templo. Aí na frente dos sacerdotes lá, ele colocou vinho sobre a mesa lá e disse para eles beberem. Ele disse: não, nós não bebemos vinho não, porque nós temos nosso pai fulano de tal, que eu não sei aqui o Jonadab, filho de Recabe, né? Que disse, né? Por isso que eles são recabitas aqui. Certo. Então, esse aí disse para nós não beber vinho. E estava com 200 e poucos anos, isso aí já. Então Deus deu um exemplo para Israel no sentido de obediência. Olha, eles obedecem o pai deles aí, que era humano, disse para eles não fazerem isso, até hoje eles não fazem. E vocês não me obedecem, é para eu falar as coisas. Quer dizer, foi esse exemplo aí que Deus deu. E o que eu quero dizer aqui, se nós, com toda a nossa lucidez humana, sabedoria humana, poder humano, autoridade humana, nós somos loucos diante de Deus, a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Paulo escreve aos Coríntios. Agora imagina tu porra. É embriagado. Aí eu vou te falar. Aí tu é louco já diante dos homens mesmo. Imagina para você servir a Deus louco. Dá aí um entender que os filhos de Arão também morreram por causa disso aí. Não podia se apresentar de maneira nenhuma a Deus embriagado. E eles se apresentaram lá para acender os incensários. Eram 2 sacerdotes. E morreram foi na hora. E quando Arão foi pro lado de Moisés, que era irmão dele, claro, para falar e meio querendo chorar, ele disse: não chora não. Tu vai chorar por alguém que errou? Assim tu é um deles. Pensando, né? Rapaz, teve que engolir o negócio calado. Quer dizer, assim funcionam as coisas de Deus. Então a gente precisa ter cuidado para não ser louco, né? Se apresentar a Deus de forma com embriaguez. Seja embriaguez de palavras mesmo, mas de vinho muito pior. Você vai absorver isso aí, o que é certo. Se você não consegue controlar o teu corpo, você toma, você anda, fala bobagem. Então é isso aí, só para resumir aqui alguma coisa sobre isso aí, né? E nessa referência de Jeremias, capítulo 35, 6 ao 19, só o versículo 19, que foi a parte da honra que Deus deu, a garantia da honra, quando ele retorna a Jeremias, né, dizendo que nunca faltaria homem a Jonadab, já não existia, filho de Recabe, que esteja, como Deus disse, na minha presença todos os dias. Deus ia perpetuar
perpetuar deu a bênção. aquela bênção pela obediência deles, de ter ouvido e Exatamente. se mantiveram naquela postura de fidelidade aos Exatamente. ensinos que eles receberam dos seus pais. Geração a geração vai passando. Ele E Deus abençoou, né? honrou. Deus abençoou, né? Isso. Então é assim, a gente tem que considerar isso aí, né? Terceiro subtópico, qual é a tua petição? Isso aqui foi os dizeres do rei para Esté. Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O fato de Esté comparecer em sua presença, correndo o risco de morte, e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão a novamente inquirir-lhe: qual é a tua petição, rainha Esté? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Esté, capítulo 7, versículo 2. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria de ser firme em sua declaração. Esté se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. Esté, capítulo 7, versículo 3 ao 6. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Exatamente. Não só a mulher, o homem também tem que ter essa vigilância, né? Isso aí entra exatamente nesse ponto, vigilância. Que Jesus diz, vigiar e orar. Não adianta você ser crente sem ter vigilância. Porque Deus dá, tu joga fora. Dá, joga fora. É assim. Então a pessoa tem que ter equilíbrio. Em tudo enquanto você tem que... E o equilíbrio vem de Deus mesmo. Mas o homem também é a parte dele, né? É a parte do homem, porque o homem é uma máquina. Então como é que se a máquina não presta, o operador não pode fazer nada. É meio assim a coisa. Então, uma vez foi dito isso para mim. Deus disse, como é que eu vou te usar, tu com a mente cansada dessa forma? Então, tu precisa dormir. Então, até hoje eu gravei isso aí. Então, não tem como, porque Deus não vai fazer o impossível, aquilo que não é, pelo próprio Deus, determinado a dar ao homem. Então, Jesus ele foi usado dentro desse limite do homem. Ele foi usado assim. Por isso que ele disse assim, que eu venci o mundo, dando um exemplo que eu posso vencer. Dando um exemplo que qualquer homem pode vencer como ele venceu, se fizer o que ele fez. Do jeito, é assim. Porque ele foi usado dentro dessa limitação humana. O que foi dado a Jesus pode ser dado a um homem. Se ele fizer o que Jesus fez, agora difícil é você fazer. Né? Quando você se aproxima, que é um apóstolo Paulo da vida que andou lá perto, né? Meio parecido, depois de Jesus, eu acredito seja ele, o tanto que foi usado, porque ele se entregou mesmo. Né? E Jesus não tem nenhum para chegar mesmo igual ele, não tem. Né? Mas assim, então nós vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho nós já voltamos aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se
se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me cobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Graças a Deus, estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, a fúria do rei contra a injustiça. Primeiro subtópico, a revelação do plano. Esté detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e do seu povo, os judeus, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esté capítulo 7, versículo 4.
Esté fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravo ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esté disse que não incomodaria o rei. Exatamente. Então você vê que com essas palavras ela falou da gravidade, né? E também como a vida naquela época era bem, né? Não tinha muito valor, de maneira que o rei não prestou atenção nisso aí. Na hora de assinar esse decreto aí, ele não levou muito em conta, porque a pessoa se fosse hoje isso aí, então, vida, um povo, mas até Deus mesmo não permitiu que ele refletisse sobre isso, já mesmo até para em exemplo de Amã, né? Para exterminar Amã, mesmo que já venha uma perseguição de antes, né? Então você vê que era para eliminar Amã mesmo, tinha que ter um lado, esse lado cego do rei, para que entrasse nesse plano, para que Deus pudesse agir também ali nessa ocasião, né? Aí, com essas palavras da rainha, enfureceu o rei, porque ela podia até ser escrava, já pensou? O que ela dizer isso aí, jamais ela ia fazer saber o rei se fosse um decreto como esse para escravizar ela, né? Mas era a própria vida dela e do povo, né? Então ele refletiu na gravidade de tudo e como ele foi entapeado. A Bíblia não diz isso. Como Amã fez esse projeto, fez ele assinar isso de uma maneira enganosa, de uma maneira... Ele enfeitou ali. De alguma forma ele enganou ele, né? Com palavras, né? De maneira que... Até porque o rei, nós vemos em lições passadas que o rei deixava ele à vontade, faça de acordo com o que te convém. Sim. O rei tinha muita confiança, Ele então conquistou. ele abusou da confiança que o rei tinha nele e o rei deu o anel para ele selar aqueles editos que talvez não fossem, talvez esse fosse apenas um, mas não tão maléfico assim, porque esse era uma motivação pessoal que ele tinha. Essa era uma raiva que ele tinha desse povo, mas era algo pessoal, não tinha nada a ver com o reino. Com certeza ele tomava muitas decisões ali dentro do reino com motivações corretas, né? Mas essa aqui ele foi longe porque ele usou as motivações pessoais. Porque isso já tinha de antes do povo dele, né? Se utilizou da confiança do rei para dar um troco a uma raiva que ele mesmo tinha desenvolvido, pessoal, não tinha nada a ver com o reinado. É uma vingança antiga do povo dele já, né? Exatamente. Lá do tempo do primeiro rei, que é antes de Davi, né? Meu Deus do céu, tem hora que foge o nome. O rei antes de Davi. Saul? Primeiro rei, Saul. Uhum. Então vem de lá essa vingança, né? Que aí sobrou ali um pouquinho, acredito, pouca gente da raça dele. E ele quis se vingar bem, ele subiu de patente, agora é a hora de eu me vingar, hein? Então ele tapeou o rei ali, quando o rei descobriu que isso foi usou de má fé, ele ficou irado, né? Mas isso aí, vamos... Aí vemos aqui o segundo subtópico, quem fez isso? Foi o questionamento do rei. A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome, este é capítulo 3, versículo 12 e 13. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até aos pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então a surpresa deveu-se ao fato de saber
que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esté era judia. Esté capítulo 2, versículo 10. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Mas, conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esté. Esté capítulo 2, versículo 17. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender o seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir forças no estilo, ou ele, ou ela, ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo, em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Exatamente, né? Esse efeito aí de fazer e vem para cima dele, né? Voltou na mesma proporção, né? Exatamente. Que ele planejou foi destruição, só que veio a destruição para E ele. principalmente quando se trata do povo de Deus, né? Aqui no Brasil a gente está vendo aí umas situações que isso vai ser revestido, né? Com certeza. A injustiça é feita, mas não dura por muito tempo. Né? Ela vem contra aquele que cometeu. Por quê? Porque, primeiro, que é Deus mesmo, mas o próprio inimigo, ele derrota, ele humilha, né? Ele escraviza, ele envergonha, ele mata. O próprio inimigo faz isso. Quem obedece a ele não escapa, não tem como. Porque a não ser que se sujeite a Deus, ele corra para o Senhor, né? Mas senão a derrota é certa e a vergonha é certa, né? Aqui na terra mesmo, né? Então vamos... Terceiro subtópico, a terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus. O povo de sua rainha, com toda firmeza, Esté respondeu ao rei cara a cara com Amã. O homem, o opressor e o inimigo é este, mau Amã. Esté capítulo 7, versículo 6. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Provérbios capítulo 31, versículo 8. Esté não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Manteve a sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. Esté capítulo 7, versículo 7. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esté, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã, sofá da rainha, e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. Esté capítulo 7, versículo 8. Pois é. Aí... Tudo ficou desfavorável para Amã naquele dia. Né? É. Porque Deus, ele faz assim mesmo, né? Se você já tem a dívida, então ela se volta, né, contra você mesmo, né? Então você vê que ela não demonstrou nada, suspeita alguma contra a Amã. Pelo contrário, convida aí. A Amã se sentiu no primeiro banquete, eu sou o cara, né? No segundo já foi meio ruim porque ele pegou lapado o dia todinho, né? Carregando o Assuero puxado no cavalo. Mas ele já foi meio triste. E aí, com mais a notícia da mulher dele, esse aí já está perdido já. Quer dizer, ele foi perturbado, quer dizer, mas se sentindo ainda meio cara, né? Rapaz, só eu, convidado por essa rainha, além do rei já me colocar onde colocou,
Então mas não é bem assim. Você está num lugar aí é para dar glória a Deus, né? E para temer a Deus. Temendo a Deus, o que é temer a Deus? Às vezes as pessoas pensam que é caçar Deus para temer Ele. Está dentro dos homens. Deus está nos homens. O reino do céu está aqui. O reino de Deus está aqui. E você temer ao reino do céu. Porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Já não acredito, mas é sempre. Aí quer dizer, aí não tem jeito, né? Vamos. Terceiro tópico, o grande livramento. Primeiro subtópico, a história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Provérbios capítulo 20, versículo 2. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto. Lucas capítulo 2, 12, versículo 2. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Com certeza, né? Assim mesmo para que todo mundo pudesse ver, né? Então, aí foi visto ele, né? Então é complicado, né? Vamos prosseguir. Segundo subtópico, os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder, às vezes impera um certo sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Arbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Este é capítulo 3, versículo 3 e 4. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para bem do rei. Este é capítulo 7, versículo 9. A insinuação foi explícita e o rei logo a acatou. Ele estava muito ciente de tudo o que estava acontecendo, né? Sabia os detalhes do plano que Amã tinha feito. Quem sabe até ele foi lá ajudar a fazer, porque ele era mandado, né? É aquela coisa que aconteceu com Davi, quando tinha as perseguições ali, 20 anos, eu acho, que Saul perseguiu Davi. Aí tinha os comandantes do exército que perseguiam. Mas ele sabia que os homens eram honestos. Mas faz o quê? Se eles eram comandantes. Depois teve um lá, um desses que era bem fiel, mesmo fiel à autoridade, né? Que era o Saul. Que depois que ele morreu, aí teve dois rapazes lá que mataram ele, até uma covardia, trouxeram a cabeça dele para Davi, e Davi disse: vocês merecem a morte, ser enforcado, porque vocês mataram um homem justo. Porque ele está achando que Davi tinha raiva dele, que ele perseguia ele. Mas era porque ele perseguia porque o rei mandava. Quer dizer, mataram um homem justo. Davi conhecia ele. Então, da mesma forma, esse seu núcleo aqui, quem sabe até ajudou nos planos tudinho do menino. Não que ele concordasse, mas estava por dentro de tudo, até ajudava, mas na hora ali que ele viu que
Aí ele declarou, sabendo que ele era culpado e que ia até denunciar mesmo, mas não podia fazer isso, né? Mas nessa hora ele aproveitou, e isso para o bem do rei. Disse que o projeto dele era matar Mardoqueu, que era para bem do rei. Aí que o rei se enfureceu mesmo, que ele já tinha a história, já tinha o currículo de Mardoqueu. Agora imagina se ele não tivesse, né? Então caiu tudo nessa hora assim para enfurecer o rei, né? Vamos para a conclusão. A conclusão. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. É o espírito rebelde e quanto mais do homem que o leva à perdição. Lamentações capítulo 3, versículo 39, Ezequiel capítulo 18, versículo 20 e 21. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Esté capítulo 8, versículo 10. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda maldade. É isso aí. Aí por isso, um livro como esse aqui, o de Ruth, esse aqui é lido. Ainda continua sendo lido nas festas dos judeus. Para exemplo mesmo. Porque dá exemplo mesmo, né? De fidelidade ao Senhor. E Deus é com eles, como nós falamos aí, mesmo que eles não acreditam em Cristo, mas eles não negaram ainda o Deus de Israel. Na verdade, esse Deus ele não se manifestou totalmente ainda, que é no sentido de arrebatar a igreja, né? De concluir o projeto de Deus. Está em curso ainda, que é exatamente, eles estão esperando o Cristo, né? Estão esperando o Messias. Então vejo que hoje eles ainda são aprovados e eles continuam dessa mesma forma aqui, acreditando, né? E com todo esse temor a Deus, esse zelo. Agora, quando houver a negação mesmo total, que é exatamente eles se prostrarem diante de outro Deus, ou reconhecer que eles estão aderindo, estão concordando com o anticristo, que em vez de ser o Cristo mesmo, é o anticristo. Aí quando eles reconhecerem, ou seja, reconhecer isso aí como Cristo, o anticristo, aí que eles vão ser desligados. Separados da igreja, totalmente a igreja subirá com o Senhor. E assim, depois eles serão ali perseguidos pelo anticristo, né? Então é isso aí. Então nós precisamos continuar acreditando no Senhor. Isso aqui sirve de exemplo, é exatamente o que nós estamos estudando. Esses exemplos que tem no livro de Ruth e de Esté para a nossa geração de hoje. Nós extrair esse zelo, essa confiança, né? Essa obediência a Deus, né? Nesses dias de hoje, que é o nosso Cristo Jesus, né? Nós venhamos a pegar aí os evangelhos e as cartas, né? dos apóstolos, né? Isso aí, que Deus abençoe grandemente. E até a próxima semana, já com a última lição. Sim. Nesse trimestre, né? E estamos aí finalizando mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente e até a próxima semana. Se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez com mais um programa. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.